Hoje no Está Escrito, nós iniciamos uma jornada pela lei de Deus, os 10 mandamentos, com o estudo do primeiro mandamento. Eu espero que você fique conosco. O Está Escrito inicia agora. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem-vindos ao programa do Está Escrito e hoje nós iniciamos uma jornada, eu acho que vai ser muito interessante, ao nós estudarmos a lei de Deus, os 10 mandamentos, mandamento por mandamento. E para nos ajudar nesse estudo, eu tenho 2 convidados especiais, um vindo do Brasil e um aqui de Toronto, a área de Toronto, o pastor Dr. Alberto Tim, está conosco do Brasil, e o pastor Gerlen Martins, da Igreja Adventista Portuguesa de Toronto. Senhores, bem-vindos ao programa do Está Escrito. Prazer. Obrigado, satisfação. Quem sabe, para iniciar, vocês podiam só dizer um pouquinho a respeito do trabalho que vocês fazem. Quem sabe o pastor, senhor, podia falar sobre a igreja aqui em Toronto, de benefício dos nossos telespectadores. Eu sou o reitor do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia e nós temos 7 escolas de teologia na América do Sul e agora vamos começar uma 8ª no norte do Brasil. E essa é a minha função. Que joia. Quantos alunos tem nos nossos seminários, mais ou menos? Nós devemos ter perto de uns 2.000 alunos. Que bênção, que bênção. Muito obrigado, senhor, por ter aceito nosso convite para estar aqui conosco. Um grande prazer. Obrigado. Pastor Gerlen. Nós trabalhamos com a comunidade portuguesa adventista aqui em Toronto e em Cambridge também, né? em Cambridge também. Nós temos lá um grupo começando agora. Estamos no número 260 da High Park e esperamos que toda a gente possa lá dar uma passadinha e visitar-nos, né? Portanto, é um prazer estar aqui. Estamos a serviço da comunidade portuguesa aqui em Toronto. Obrigado. E o pastor Gerlen, muitos devem conhecer, ele foi orador do nosso programa durante muito tempo e de vez em quando aparece na nossa... De vez em quando, Que bom. É um prazer. Bem, eu achei importante que nós fizéssemos um estudo sobre os 10 mandamentos. Como nós falamos, pastor, no último programa, existe muita confusão, eu creio, com respeito aos 10 mandamentos. Tanto dentro do mundo pós-moderno, como mesmo dentro da igreja cristã. Os pós-modernos dizem que não existe lei, não é necessário, não existe absoluto, não existe o bem e o mal, tudo é dependendo da situação. Nós dizemos em inglês situational ethics, né? Dependendo da situação. Aí até que dá para entender, porque não sou um povo cristão, mas aí você vem para dentro da igreja cristã e lá você encontra confusão também. Alguns cristãos dizem que a lei de Deus foi abolida, que seguindo a lei é legalismo, nós não somos salvos pela lei. Outros, a lei que eles dizem, os 10 mandamentos, não é igual a como aparece na Bíblia. Então, eu achei que nós devíamos, quem sabe, tentar esclarecer isso e usar a Bíblia como nosso guia para entender isso. E hoje começamos com o primeiro mandamento. Ok. Se encontram em Êxodo capítulo 20, né? No verso 3, né? Não terás outros deuses diante de mim. É interessante como os 10 mandamentos começam, né? Logo com esse, porque quem sabe se a pessoa não obedece esse, nem adianta os outros 9, né? Exatamente. Doutor Tim, será que o senhor é expert nisso? Será que existe alguma interpretação interessante na estrutura linguística aqui do primeiro mandamento? Tem algumas coisas que são interessantes para mim, que diz, por exemplo, outros deuses. Mas não existe outros deuses, né? Só existe só um Deus, né? Entendeu? O que significados nós podemos tirar aqui deste... Bom, nós temos que reconhecer que, em realidade, os 10 mandamentos foram proclamados, nesse caso aqui, embora a lei seja eterna e os princípios da lei sempre existiram, porque, como vimos no nosso último programa, os 10 mandamentos são uma expressão do próprio caráter de Deus.
Então nós não podemos dizer que o caráter de Deus começou a existir numa época quando Deus já existia. Mas nesse caso aqui, lamentavelmente, quando Israel saiu do Egito, e lembra-se que o Egito era uma sociedade essencialmente politeísta, Certo. onde adoravam muitos deuses. E se você estudar um pouquinho a história, a cultura do Egito, você vai ver quantas divindades diferentes existem. O país que eu visitei até hoje que mais me impressionou foi o Egito. Por quê? Porque é realmente toda a arquitetura egípcia antiga é praticamente para resolver o dilema da morte. Então você vai ver que as pirâmides eram urnas mortuárias, o Vale dos Reis e das Rainhas ali também. Você tinha os sarcófagos ali, tudo pintado, ilustrado. E até no Museu do Cairo você tem, por exemplo, um barco que estava numa das sepulturas, onde cereais foram depositados também para que aquele barco levasse a alma do faraó, melhor dito, o espírito, para o mundo do além. O próprio sistema de embalsamar, o objetivo era basicamente para que quando o espírito Ra viesse, Ra o nome que se dava, que esse espírito então pudesse reconhecer o corpo ali. Agora, os israelitas tinham muitas opções de deuses e eles foram para uma outra cultura cananita, também politeísta. Em realidade, até o cativeiro babilônico, a grande tentação do povo de Deus era a busca de outros deuses. Mas isso não quer dizer que só a idolatria é uma forma de transgressão desses mandamentos. Eu posso adorar divindades visíveis, posso adorar meu conhecimento, posso adorar a minha pessoa, minhas propriedades ou outras pessoas. Então, todos nós estamos sujeitos à idolatria ou ao politeísmo quase, com tantas divindades que a gente não diria que seriam, mas que tudo aquilo que substitui ao Deus soberano, Criador, Mantenedor e Redentor, no universo se torna uma divindade. Eu tenho um comentário interessante para complementar o pensamento. Abraão, como vamos estudar, ou penso que já se estudou a respeito desse assunto, ele conhecia a lei de Deus. E Deus havia prometido a ele que ele seria pai de uma grande nação e disse a ele que a descendência dele ficaria 400 anos no Egito como uma nação escrava. E, na realidade, foram 430 anos que o povo de Israel ficou em contato com essa cultura pagã. Então, 430 anos vendo diariamente o politeísmo dos egípcios, então era natural que Deus fizesse esta recomendação, não terás outros deuses, porque eles estavam diariamente, há 430 anos, envolvidos com essa adoração, ou melhor, os egípcios, né? Então Deus tinha que dizer isto para que eles sentissem que, olha, não tem outros deuses, só existe um, que sou eu. Né? O que significa ter um Deus? Não terás outro Deus. O que significa ter um Deus? É interessante que o texto, a última expressão é significativa, diante de mim, na presença de. Quer dizer, longe de Deus eu posso ter, na presença não. Veja, o significado, em realidade, da expressão no original não quer dizer necessariamente isso, mas seria em competição comigo. Em um Deus além de mim. Então, em outras palavras, a ênfase do texto é exclusividade. Em todo o universo, só existe um ser, que é Deus, digno de adoração, de reverência e de culto. Agora, eu encontrei também uma pessoa que me disse certa vez, e quem garante que não existam outros universos com outros deuses? Uau. Aí eu respondi para essa pessoa dizendo o seguinte, eu creio que a palavra universo significa tudo que existe e pode existir. Eu não colocaria outros universos. Existe um só universo e um só soberano, Deus criador e mantenedor de todas as coisas, que é aquele que em hebraico se chamaria de Yahweh, ou seja, o Senhor, ou Jeová, em português às vezes é usado. O que podia ser um Deus? Nós hoje não vivemos num mundo, nós não estamos no cativeiro egípcio. Quem sabe, até a maioria dos nossos telespectadores são cristãos.
e dizem, bem, isso, na realidade, esse mandamento não se refere, eu reconheço que existe só um Deus, mas será que alguém pode estar transgredindo o primeiro mandamento, reconhecendo que existe apenas um Deus? O pastor Tim mencionou isso agora, né? Que não precisa ser necessariamente um Deus de pau ou de pedra, mas pode ser uma situação como, por exemplo, um sentimento, ou uma pessoa, ou o meu trabalho, ou um objeto, ou uma casa, ou qualquer coisa nesse nível, entendeu? Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na minha vida ou que toma muito da minha atenção, das minhas energias, da minha vontade e que manipula e que controla a minha vida. Isso pode ser objeto, pode ser um sentimento, pode ser uma série de coisas, não necessariamente uma divindade em pau ou pedra. É interessante que isso pode se tornar uma pessoa também. Eu ouvi uma vez um sermão que eu achei muito interessante, onde a pessoa, uma mulher que estava pregando, mencionou que no caso de Abraão, Deus pediu para ele sacrificar o seu filho Isaque, entre outros motivos, obviamente, o fato de que para Abraão o filho da promessa estava se tornando quase que um substituto a Deus. Então, eu posso com facilidade, quem sabe, transformar a minha esposa, o meu cônjuge, um filho, um familiar, em um substituto a Deus, ao qual eu devoto mais amor, mais atenção do que ao próprio Deus. E eu posso transformar dessa forma pessoas até. Agora, colocar Deus em nossa vida em primeiro lugar não é algo natural para nós. Não é. Vai contra a nossa natureza. O que é necessário fazer para que Deus possa realmente ocupar esse primeiro lugar na nossa vida? Eu tenho um parecer pessoal, porque essa é uma luta que eu enfrento no meu dia a dia. E eu sei que isso... Todos nós, né? É uma questão de exercício. Primeiro você tem que entender de que existe Deus e de que Ele tem um papel importante na sua existência. E depois, então, no meu caso, é um exercício diário. Eu tenho que todos os dias, e é o que eu procuro fazer, buscar Deus, adorá-lo, amá-lo, e das minhas orações, ao falar com Ele, eu digo, Senhor, não me deixa colocar nada no seu lugar, que o Senhor ocupe meu coração. E eu tenho que fazer isso diariamente, é um exercício de fé. Né? Se eu parar de tentar buscar colocar Deus como uma prioridade na minha vida, automaticamente, quer dizer, em 1 ou 2 semanas eu perco de vista esse objetivo. É muito difícil você conquistar Deus na sua vida como uma prioridade, mas é muito fácil você perder, porque realmente essa não é a nossa natureza. Alguém disse, certa ocasião, que é muito mais fácil morrer para Cristo do que viver para Ele. Se alguém chegasse com uma arma e dissesse, ou você renuncia à sua fé, ou você morre, talvez muitos de nós escolhêssemos morrer, mas viver dia a dia com Deus, mantendo a prioridade dele na nossa vida, é muito difícil. Não é sem motivo que até Jesus, lá no Sermão da Montanha, que nós até mencionamos no último programa, você tem um texto muito importante em Mateus, capítulo 6:33. Buscai, pois, Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, o grande dilema da existência humana é o dilema das prioridades. Certo. E muitas vezes nós permitimos que coisas boas ocupem o lugar das fundamentais, das prioridades. Uma tia me disse certa vez, sabe, que há pessoas que estão tão ocupados com a obra do Senhor que perdem de vista o próprio Senhor da obra. E essa é uma grande tentação. Portanto, o mandamento não é só para o Antigo Testamento. A prioridade de Deus, do seu reino, sua justiça, é enfatizado até Cristo no seu famoso Sermão da Montanha. Interessante. Então, algo bom pode ocupar o lugar de Deus. Lógico, se o diabo chegasse para nós com coisas ruins, muitos de nós não seria óbvio, entraríamos, né? né? Lógico. Não, eu não estou nisso. Mas se ele puder administrar o nosso tempo, ele o fará. Sabe que hoje nós vivemos numa época em que praticamente o amor ao trabalho é muito forte.
Mas mais do que o amor ao trabalho, também o amor ao lazer. Nós temos toda uma geração que parece que está perdendo o amor ao trabalho. Está voltada para o entretenimento também. Exatamente. Né? E isso é praticamente um processo, como se diz em inglês, endless. Yes. Você tem tantas tentações que você vem para casa não mais para um culto familiar, para um diálogo com a sua família, mas você fica escravo da televisão, da internet, de tudo mais. Então, nossa geração tem tempo para tudo, menos para Deus. Eu gostaria de fazer um comentário sobre isso, porque ao estudarmos a Bíblia, nós vamos perceber que praticamente Satanás, que originou o mal, ele desobedeceu esse mandamento lá porque ele se colocou no lugar de Deus e queria ser igual a Deus. E ao o mundo ter sido criado e ao Satanás ter levado o mundo a se rebelar contra Deus, hoje praticamente tudo que você encontra na mídia à sua volta enaltece o eu. Você é a prioridade, você pode, você quer, você consegue. Entendeu? Então, a mídia, tudo à nossa volta afasta você de Deus e coloca você no lugar de Deus. Então, um dos grandes objetivos de Satanás é fazer você adorar a você próprio. Eu acho que, em última instância, esse é o objetivo dele. É você adorar a você próprio, porque esse foi o problema dele lá. Tem uma autora que menciona o seguinte, que a essência dos ensinos de Cristo é a negação do próprio eu. Mas numa sociedade humanista, é muito difícil isso ocorrer, porque até o próprio sistema da autoajuda fala que a potencialidade está em você. Existe aqui dentro, né? Enquanto o texto bíblico diz que tudo posso naquele que me fortalece. Mas nós brincamos de Deus. Cada um é o seu próprio Deus. Tanto é que o liberalismo coloca Deus dentro de nós mesmos. O liberalismo teológico com Schleiermacher, que quase cai ao panteísmo. Ou seja, Deus em todo lugar. Certo. E eu acabo sendo uma espécie de Deus para mim mesmo. Eu lia que um desses psicólogos, não tão psicólogo, mas nós temos os motivational speakers, ele fala que você dentro de você tem aquele gigante, tem aquele potencial, você tem que acordar esse gigante dentro da sua vida. Se acordando esse gigante, esse potencial, você consegue tudo. E é contrário à realidade do que a Bíblia diz, né? A satisfação na vida não vem, a alegria na vida não vem em nós buscarmos as coisas da vida, mas nos entregar por completo a Deus. E com Deus você pode tudo. Pode tudo. Entendeu? É completamente oposto àquilo que a nossa sociedade diz, né? O prefácio do livro O Desejado de Todas as Nações é muito bonito. O prefácio dos editores diz que em cada ser humano há um vazio. Em vão procuram as pessoas preencher esse vazio com riqueza, com conhecimento, com trabalho, com posições políticas ou acadêmicas que a pessoa exerça. E aqueles que procuram fazer isso sentem que depois de ter aparentemente preenchido esse vazio, eles sentem um vazio. Que esse vazio ainda continua existindo. Diz que esse vazio é um vazio que só Cristo pode preencher na vida. E foi feito exatamente com esse objetivo. É o que a Bíblia menciona sobre a cisterna rota. As pessoas que vão procurar satisfazer as suas necessidades na cisterna rota, então eles nunca vão conseguir, na realidade, satisfazer. Por isso que a Bíblia compara Jesus como a água viva, que quem se satisfaz dessa fonte nunca mais volta a ter sede. Ou pelo menos essa fonte nunca se esgota. Eu creio também que a própria crença na não existência de Deus, ou você podia chamar de ateísmo, é uma forma de idolatria também, onde eu creio na não existência de Deus e faço a não existência de Deus no meu próprio Deus. Certo. Em cima de Deus. Exatamente. Às vezes nós, pastores, temos sido criticados, e de certa forma uma crítica válida, que às vezes nós apresentamos a Deus, como alguém disse, como se fosse um paraquedas espiritual. É bom ter a Deus. Na hora da necessidade. Na hora da necessidade, mas o desejado é nunca ter que usar, né? E eu acho que esse primeiro mandamento está nos dizendo que não, em primeiro lugar é Deus para tudo. Que o primeiro ato meu da minha vida é me entregar por completo a Deus. E como resposta a isso, Deus vai providenciar aquelas coisas que eu necessito para mesmo porque
A gente não pode perder a noção de que se eu respiro a cada minuto, se meu coração bate a cada segundo, é porque há um Deus por trás. Os cientistas, os racionalistas procuram dar uma explicação racional e científica para todos esses fenômenos, a vida, mas, em última instância, se nós pensarmos e se somos cristãos e aceitamos a palavra de Deus, nós respiramos e vivemos, nos movemos e existimos só porque Deus constantemente está a olhar para nós. E é por isso que em Salmos se diz que o guarda de Israel nem dorme, só para poder ficar cuidando de você a cada segundo. Então, quando nós pensamos num Deus que tem tanto amor e tanto cuidado por mim, então eu não vou ter prazer em adorar nada, nem a mim, nem a ninguém. Eu vou sempre querer agradecer a esse Deus maravilhoso que me faz viver. Agora, na realidade, se torna bem mais fácil quando as coisas estão indo bem, né? E quando as coisas, às vezes, se dão pelo mal, vem a doença, vem o desespero, o desemprego. Hoje, tantos nossos telespectadores estão sofrendo com isso. O que alguém pode fazer nessas horas difíceis? Que eu creio que nessa hora é interessante, que é a hora que, quem sabe, que nós mais precisamos a Deus, mas às vezes é a hora que nós nos afastamos mais de Deus. Até culpamos a Deus por essas coisas. Tem um pensamento que diz que toda pessoa que chega a extremos ora. Quando eu estou totalmente agradecido a Deus por uma coisa que aconteceu que eu não esperava, até o indivíduo que nem toma muito a sério a Deus acaba desenvolvendo um senso de gratidão a alguém superior a ele. Interessante. Ou quando alguém está numa desgraça absoluta. Agora, você tocou num ponto significativo, que é muitas vezes as pessoas passam a culpar a Deus pelas desgraças que sobrevêm à vida. Quando, na verdade, a existência do mal, chamado na Bíblia de Lúcifer, Satanás, ou antiga serpente, há vários nomes usados para ele. Inimigo é um deles, né? Exatamente. E é real. E compete com Deus. Então, até que ponto Deus permite que o mal opere? Ele também não pode eliminá-lo totalmente, pelo menos na atual conjuntura. Mas um ponto é certo: todo bem provém de Deus. O mal tem outra fonte e nós nunca deveríamos jamais culpar a Deus pelo mal. Como disse alguém, Deus não permitiu, aliás, não prometeu eliminar de nossa vida todas as tempestades, mas Ele promete estar conosco em meio à tempestade. E isso faz toda a diferença na vida. É o que diz o Salmo 23, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo. Pastor Gerling, o texto não diz que não haveria vale da sombra da morte. Pois é. O próprio Filho de Deus sofreu. Os discípulos de Cristo, ou os apóstolos, melhor dito, nenhum deles teve uma vida tão tranquila. Exato. Mas muitos são chamados a testemunhar de Deus, como Jó, em meio a sofrimento. E esse é o maior testemunho que podemos dar do Evangelho, que em meio ao sofrimento glorificar a Deus ainda. Quantas vezes nós ouvimos de pessoas que dão um testemunho do seu cristianismo em meio ao sofrimento? Que as outras pessoas, ao acompanhar essa tragédia e sofrimento, percebem que existe algo diferente na vida das pessoas. As palavras de Abacuque me vêm à mente: o justo viverá pela fé. Tão convincente esse testemunho, como dos mártires da igreja cristã primitiva, que Tertuliano, um dos pais da igreja, chegou a dizer que o sangue dos mártires era semente. Você matava 1, 2 aqui, mas o testemunho de vida que eles davam convencia muitos que nunca imaginavam que se tornariam cristãos. Eu tenho visto ao longo da minha experiência, cuidando das necessidades espirituais e dos sofrimentos de muitas pessoas, que aqueles que acreditam em Deus e colocam Deus numa posição prioritária na sua vida, diante dos infortúnios e dos sofrimentos, essas pessoas têm uma reação e um processo de cura muito mais rápido do que aqueles que culpam a Deus ou não querem dar a Deus a sua devida posição na vida. Então, Deus atua na vida das pessoas e eu acredito que é por causa da atuação dele que o mundo já não foi destruído. Porque eu acho que Deus interfere diariamente nas consequências do pecado e nos poupa de muitas coisas, porque senão nenhum de nós estávamos aqui mais hoje. Exato. Pastor Gerling, você falou um ponto muito importante ali. Nós realmente enfrentamos sofrimentos.
Eu creio que todos enfrentam. É certo que Deus nos protege e nos livra de alguns deles. Nós não temos nessa vida condições de identificar exatamente o que poderia ter acontecido e não aconteceu e o que Deus ainda permitiu. Sofrimento todos passam, os bons e os maus. O Salmo 73, até o salmista ali, chega ao ponto de dizer que quase se me resvalaram aos pés ao ver o justo sofrendo e o ímpio prosperando. Até que ele entrou no santuário de Deus e deparou com o fim dos ímpios. Agora, há uma diferença. Todos sofrem, mas há um ponto muito importante. Sofrer sozinho, numa angústia e desespero, e em meio ao sofrimento ter o consolo e a presença de Deus na vida. Isso faz toda a diferença. Vem o apelo aos nossos telespectadores. Por que não colocar Deus em primeiro lugar? Porque Ele já nos colocou a nós em primeiro lugar, no coração dele. Pastor Gerley, você ora pelos nossos telespectadores nesta hora? Senhor nosso Deus, nós gostaríamos que todos aqueles que nos estão a ouvir agora, que pudessem ser tocados com o poder do Seu Espírito Santo, para entenderem de que há um Deus e que esse Deus tem um interesse extraordinário pela nossa salvação e que nós consigamos dar a esse Deus, o nosso Deus Criador, o que Ele merece, a nossa adoração, o nosso louvor. Portanto, que o Senhor possa abençoar a todos e que todos tenham do Senhor as suas maravilhosas bênçãos. Amém. 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 Para ajudar os nossos amigos a melhor entender a lei de Deus, nós gostaríamos de oferecer este pequeno livro, Os 10 Mandamentos. É uma oferta do Está Escrito para você. Aqui estão os detalhes necessários para você receber a sua cópia. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Lá você preencherá um formulário com os seus dados e assim poderemos enviar a oferta para você. Escreva para nós. E está escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Pastores, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi um prazer. E gostaríamos de agradecer também aos nossos telespectadores. Nós vamos estar cá na próxima semana. No entretanto, lembre-se do nosso website, estaescrito.ca. Até a próxima semana. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.